pessoal, bem-vindos ao quarto episódio da nossa série sobre a saúde da mulher a partir dos 35 anos. Hoje a gente fala sobre ciclo menstrual e contracepção, como ficam essas questões na vida das nossas entrevistadas. E no final, você ouve a nossa especialista, a doutora Maria Celeste Vender, comentando os depoimentos. Não perca, espero que você goste. As suas menstruações seguem regulares, não tem nenhum tipo de irregularidade, né? Não tem. Não tem sangramentos mais abundantes, sangramentos menos bom, abundantes. isso agora tá falando verdade. Isso sim, mudou, é mais velha. O meu pré-menstrual é mais sofrido, eu me sinto cansada, eu me sinto mais cansada. E fazer meus treinos de ginástica é um fardo, é difícil, parece que não vai acontecer, acontece, mas é puxado. E sim, meus ciclos são mais longos, a minha menstruação é mais longa. E me conta uma coisa, com essa história de preocupação de gravidez, né, você está tendo menstruação regular, então, em teoria, você poderia engravidar, né, durante qualquer um desses ciclos. Você usa algum método de prevenção? Você usa alguma forma de cuidado para não engravidar? Sim, isso é uma coisa que sempre eu tive muito cuidado na vida inteira, porque eu tinha muito medo que, né, a gente é sexualmente ativa. Eu uso adesivo hoje em dia. Adesivo anticoncepcional. Você usa adesivos anticoncepcionais. Isso. É um adesivo que libera o hormônio e você fica com o eixo, o eixo ovariano aí. Uhum. E, obviamente, a camisinha é minha companheira de vida. Sempre. Mas isso não é só pela contracepção. Mas não é só pela contracepção, é para cuidar da saúde mesmo. Né? Você tem 40 anos, você é uma mulher jovem, né? Você está super em forma, né? Apesar da pandemia, tá preocupada com a questão da atividade física, do teu corpo e tal. Você tem 2 filhos, né? Não sei se você planeja ter outros filhos ou não, mas uma questão que me ocorreu agora foi, você pensa na contracepção, você evita, você usa algum método contraceptivo? Como que você lida com essa história da maternidade nesse ponto da tua vida? As minhas gestações foram de alto risco, porque eu tenho trombofilia, né? Inclusive, eu tive uma primeira gestação antes do Rafa e da Isa, né? Um bebê que chegou a nascer, mas que veio a falecer com inúmeros problemas de saúde devido à restrição de crescimento durante a gestação. Então, a gravidez do Rafa planejada, lotada de cuidados, assim, a gravidez da Isa, um acidente previsível, né, não usando contraceptivo, e logo que a Isabela nasceu, meu marido fez vasectomia justamente pelo fato de eu não poder usar nenhum contraceptivo. Esses que eram permitidos à base de progesterona me fizeram muito mal numa tentativa, então a vasectomia foi a solução mais tranquila para todo mundo, e ele fez, assim, tranquilamente, foi ótimo. E a questão das menstruações, elas são regulares, elas são irregulares, os sangramentos são muito longos, como que essa parte dos ciclos mensais impacta a tua vida, a tua rotina? Como eu sofro muito com cólica, sofro demais, eu prefiro ter o controle do ciclo no aplicativo do celular, para já saber quando tudo vai acontecer, né? Já é a previsão da catástrofe, né? Eu já sei que eu vou sofrer, eu já começo a tomar medicação um dia antes e, né, tem um fluxo intenso, então eu preciso realmente me organizar para, né, sabendo que vou menstruar. Mas, por enquanto, tudo muito, muito regulado, assim. É impressionante como o aplicativo sempre consegue me ajudar no sentido da previsão. É sempre super previsível. Há um tempo atrás, eu passei um bom tempo menstruando 2 vezes por mês. Eu achei super estranho. Por que eu estava menstruando 2 vezes por mês? Aí procurei um médico, fiz os exames, estava tudo normal, tudo meu útero perfeito, o ovário tudo no lugar. E ele me falou que poderia ser realmente mudança de hormonal. E aí eu segui a vida. Mas hoje tá normal, todo mês, certinho, bem direitinho. Mas passou um tempinho bem desregulado. Ivanete, assim, o período menstrual, o sangramento está mais intenso ou o período menstrual está mais longo? Você percebeu uma mudança nesse padrão de sangramento ou não? Bem menos. Eu menstruava muito mais. Agora está 2 dias e uma quantidade, o fluxo muito menor.
eu sempre tive problemas com fluxo menstrual. Porque primeiro eu demorei a menstruar, como eu disse, e a minha menstruação vinha, tipo, 2 vezes ao ano. Era bem estranho, né? A partir dos 19 anos é que a minha menstruação se regularizou, né? Vinha regularmente, mensalmente. Então, o que acontece? O fluxo menstrual e cólicas menstruais eu sempre tive, a partir das primeiras menstruações. E hoje o que eu percebo é que eu já tirei, né, mioma 2 vezes, eu fiz microcirurgias. Então, da primeira cirurgia que eu tirei, miomas, eu senti que o fluxo menstrual diminuiu. Só que a partir do momento que eu fiz a segunda vez que eu tirei miomas, a menstruação prosseguiu. Então, o fluxo menstrual, o meu fluxo menstrual é muito grande, sempre foi, né? E apesar de estar regular todo mês, é muito, muito intenso. O fluxo menstrual é muito intenso. Então, não dá para saber se é questão, né, do climatério ou é questão de idade, porque sempre tive esse problema. E você tem muita TPM e muita TPM antes do ciclo e muita cólica durante o ciclo ou não? São Sim. muito? Inclusive, eu acho que eu sou a TPM ambulante. Eu devo ter TPM, eu tenho a atenção, né, pré-menstrual e atenção pós-menstrual. Então, eu tenho um período, assim, de pelo menos 15 dias por mês, que é bom todo mundo ficar longe de mim. Meu ciclo menstrual sempre foi bastante regular, a cada 28 dias. E nos últimos anos, de fato, tem ficado mais curtos, né? O intervalo entre os ciclos. Isso que eu tenho notado, apesar de continuar regular, ele tem vindo com uma frequência maior. Do ponto de vista de recursos, né, que a medicina, a ginecologia pode oferecer para essa mulher hoje, né, pensando que é uma mulher que muitas vezes ainda está pensando na contracepção, né, a gente tem benefícios dos contraceptivos combinados, né, em relação a, por exemplo, a questão do peso, essa questão do cabelo, da pele, das unhas, pensando ou em eventuais alterações de perfil metabólico, pensando mais nessa parte física, né, a gente teria algum benefício que pode ser trazido pelos contraceptivos orais combinados? Do ponto de vista metabólico, Jair, eu acho que vale a pena a gente lembrar que algumas mulheres podem antecipar um pouco essa transição do climatério, da menopausa, e aí já antes ainda dessa fase, né, que seria o mais frequente, começar a ter alguns sinais desse declínio aí hormonal, né? É difícil a gente determinar isso. Nós precisaríamos aí estar dosando, né, o hormônio todos os dias de uma mulher para a gente poder determinar quando que cada uma delas vai começar essa transição. Mas, na realidade, conceitualmente, a gente sabe que a partir dos 35 já começam a ter pequenas modificações. Então, para aquelas que essas modificações são mais perceptíveis, aí sim a pílula, né, combinada, ela seria uma grande vantagem, né? Por quê? Porque ela já teria a possibilidade de estar preenchendo algumas lacunas que já poderiam estar acontecendo para aquela mulher, né? Então, seria desde a que a gente há pouco falava, né, de algumas alterações emocionais do período pré-menstrual, cíclicas, né, que com o anticoncepcional combinado a gente eliminaria essas modificações emocionais, até a questão de evitar aí possibilidade de sangramentos irregulares, né, poderia evitar que essa mulher entrasse nesse momento que para algumas delas é tão desagradável, né, de ter sangramentos aumentados e até em períodos, em momentos que ela nem estava esperando. E também dessa questão mais, poderíamos chamar assim, estética, que seria para cabelo, né? Especialmente para cabelo, porque a pílula ela tem uma vantagem, né? Especialmente para aquelas mulheres que têm um perfil de poder estar aparecendo algumas manifestações androgênicas, que a gente chama, né? Que seria de hormônio masculino em excesso, e com isso a perda do cabelo é uma delas. A pílula acaba sendo um aliado para evitar essa queda de cabelo que muitas vezes começa a acontecer em função dessa manifestação. Então, haveria, sim, algumas vantagens nesse sentido que valeriam a pena, né? Se essa mulher, óbvio que está precisando de contracepção, né? Então, a gente está aqui falando daquela mulher que está necessitando de contracepção
tem a possibilidade de fazer uso aí de um contraceptivo hormonal combinado e que está nessa fase aí de transição inicial. É a questão que eu acho que tem que ficar muito clara aqui. A gente não está propondo prevenção de sintomas com uso de pílula para uma mulher que não estava usando pílula até então, né? Então, a gente está falando aqui aquela mulher que vinha fazendo uso do contraceptivo hormonal, ela estava fazendo uso pelo objetivo de anticoncepção, e ela, nesse momento, como tu bem antecipou, ela já não tem mais tanta necessidade contraceptiva, mas por que não manter ainda? Porque ela tem risco, sim, de gestação, né? Teoricamente, cai muito esse risco dela engravidar se ela tiver sem uso de contraceptivo, mas ele nunca é zero, né? Então, a gente vai ter aí uma mulher até os 50 anos, em média, ainda exposta a uma gravidez não desejada. E aí tem dados, né? Os Estados Unidos são campeões de ter dados, né, Chay? A gente é muito pobre nisso, mas eles têm dados que nas gestações de mulheres que gestam depois dos 40, 45 anos, a grande maioria acaba em abortamento provocado, né? Porque ela não queria engravidar. Então, assim, sim, ocorrem as gestações e, na grande maioria das vezes, elas são gestações já indesejadas, né? E que muitas vezes a mulher acaba aí tendo que recorrer a uma interrupção. Então, voltando, ela está fazendo uso daquele contraceptivo porque ela ainda, né, tem essa necessidade e ela fica se perguntando, mas eu ainda preciso ficar tomando? E aí vem muito essa coisa de, será que eu não estou trazendo algum prejuízo para a minha saúde se eu continuar tomando? E aí eu acho que é essa a imagem que a gente tem que desfazer, né, de que essa mulher tem que parar o quanto antes aquela pílula, não, né? Porque agora, enquanto a necessidade contraceptiva talvez esteja já reduzindo um pouquinho, as vantagens não contraceptivas daquela combinação começam a crescer, né? Então, ela começa a crescer justamente, principalmente, talvez nesses pontos aí, do sangramento. E aí a gente acompanha um número enorme de mulheres, hoje em dia, talvez nem tanto, mas antigamente, que vinham, assim, louca para fazer ligadura tubária. Ah, quero fazer LT, porque daí eu vou ficar tranquila, não preciso mais tomar nada, etc. e tal. Aí, o que a gente ia ver? Ela faz a ligadura, fica sem tomar nada, um tempo a coisa até vai, e daqui a pouco ela começa com sangramento anormal. Sangramento aumentado, cólica, coágulos, e aí, às vezes, o que a gente faz? Entrava de novo com um anticonceptivo para regular aquela queixa. Então, o que eu digo? Essa mulher está fazendo o uso da pílula, nós já falamos aqui, vai mantendo, vai segurando, porque ela vai estar estável desse ponto de vista, né? Que foi levantado aqui também, que a gente falou de sintomas cíclicos, seja uma síndrome pré-menstrual clássica ou alguns sintomas que começam a incomodar, e muitas vezes essa labilidade emocional é um deles bem forte. Algumas mulheres, às vezes, até já começam com alguma precocidade, algum ou outro sintoma de calor também aumentado, e especialmente essa questão do sangramento, né? Porque é a história natural do sangramento. Assim como a gente tem lá na menina, na adolescência, aquele sangramento irregular, principalmente nos primeiros 2 anos, nessa ponta aqui, a gente não tem muito como precisar quando que começam, mas começa a ter ciclo anovulatório e isso embala com a questão do sangramento, com ciclo mais curto, mais longo, quantidade maior, em geral, com coágulo, quando eles são mais frequentes. E isso é um desconforto muito grande para a mulher, né? A gente sabe e acompanha aí muitas delas que têm essa queixa, né, de maneira bastante intensa. Então, a pílula acaba sendo um complemento, né, um aliado aí de manter essa mulher mais estável nesse período, né, e não exposta a esse tipo de variabilidade aí que muitas vezes é prejudicial para a sua qualidade de vida, né? E uma outra coisa interessante, Jairo, também, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que também é outro fator que ainda, né, tem alguns estudos, mas não são assim tão de grande tamanho, mas é a questão da massa óssea, né? A gente sabe que depois da menopausa, as mulheres, mais ou menos 1/3 delas, vai começar a tender a perder massa óssea. E tem algumas mulheres, e aí eu chamo a atenção de novo para essa questão do sangramento, algumas mulheres, quando aparece esse sangramento aumentado, muitas vezes, né, ainda há no Brasil um uso bastante grande daquele injetável trimestral, né, que é de um progestágeno, né?
E a gente sabe que esse progestágeno trimestral, ele algumas vezes controla bem, até a mulher fica sem sangrar nada, mas ele, de certa maneira, tem um efeito que pode ser, a longo prazo, prejudicial para essa massa óssea. Então, por que a gente vai expor essa mulher a ter esses sangramentos aumentados? E aí, muitas vezes, a gente acaba recorrendo, né, para o uso desse progestágeno em altas doses aí, trimestral, e isso pode, se essa mulher fica usando por longos períodos, impactar um pouco na bagagem dela de massa óssea, para depois da menopausa ela já começar por mais por baixo. Enquanto que com a pílula, a gente tem algum grau de manutenção dessa massa óssea, né? E está mantendo ela sem o sangramento, sem esses grandes balanços aí de altos e baixos emocionais, e ao mesmo tempo, né, mantendo também essa massa óssea e preparando ela para depois da menopausa, aí sim, talvez chegar a outras novidades, né, Jair? Pois é, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio da série da vida das mulheres a partir dos 35 anos. No próximo e último episódio, a gente discute um pouco com as nossas convidadas como são as expectativas, o que elas esperam para a próxima década da sua vida, como que elas lidam com a questão do climatério, com a menopausa. Espero vocês lá. Valeu! É difícil, às vezes, a pessoa responder como é que ela pretende, como é que ela acha que ela vai estar, por uma fase que ela ainda não passou, né? Então, entra um pouco aí do desejo, né? Um pouco da imaginação, um pouco de tudo. Mas eu acho bacana, assim, as respostas, não é? Delas estarem achando que querem estar mais ou menos como estão hoje. E o ideal é que fosse as coisas assim mesmo.